Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Boa noite já, boa noite para você, Débora, para Carol, para os ouvintes, também para quem está assistindo Viva Voz nos diferentes dispositivos e plataformas. Oi, Vera. Tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje e um deles é essa declaração que o governo Trump deu há pouco de que vai usar toda a força contra Nicolás Maduro na Venezuela. Os Estados Unidos deslocaram navios de guerra para a costa do país. E a movimentação militar acontece sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas. A gente queria convidar você, ouvinte, a participar conosco, mandar mensagem sobre esse assunto ou sobre qualquer outro que você queira, mas participa aqui com a gente. Conta para nós qual é a sua opinião sobre essa movimentação que não deixa de gerar atenção. Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Sobre os nossos assuntos aqui do Brasil, Carolina Tomé, em Brasília, traz mais detalhes aqui sobre os desdobramentos após o despacho do ministro Flávio Dino, do STF, sobre a validade de decisões de tribunais internacionais. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Débora, Vera, Carol. É isso mesmo, no governo e no Congresso, a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de que leis de outros países não têm efeito direto no Brasil foi vista como um divisor de águas por aliados de Lula. Para esse grupo, Dino reforça a soberania nacional ao deixar claro que, no Brasil, as regras estrangeiras não têm aplicação automática e precisam, antes, passar pelo crivo da justiça. Mas, de outro lado, a oposição diz que o STF dobra a aposta, porque, indiretamente, a decisão tenta ali blindar o ministro Alexandre de Moraes das aplicações da Lei Magnitsky, já que qualquer bloqueio de contas e ativos financeiros vai precisar antes de autorização do Supremo. Nesta terça, Dino fez um despacho em que esclareceu que tribunais superiores estrangeiros e cortes internacionais não são a mesma coisa e que só vão precisar ser chanceladas pelo Brasil decisões tomadas por tribunais superiores estrangeiros que se assemelham à Suprema Corte e não cortes internacionais como o Tribunal de Haia. Mesmo assim, nos bancos a decisão gerou insegurança e apreensão, principalmente sobre o efeito da decisão em casos de criminosos perigosos como traficantes ou terroristas. O mercado financeiro reagiu. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que Dino reforça o óbvio, que no Brasil as pessoas estão sujeitas às regras do país e que qualquer tentativa de interferência estrangeira precisa antes ser chancelada pelo Poder Judiciário. A ministra Gleisi Hoffmann disse que Dino colocou os pingos nos is e que é preciso reafirmar o princípio da soberania até quando ministros do STF são sancionados ilegalmente pelo governo americano. Mas no Congresso a oposição fala em crise no mercado financeiro. O líder do PL, o senador Carlos Portinho, diz que o STF dobra a aposta e busca só ter razão. Querer arriscar toda uma nação, né? Todo o sistema econômico financeiro do país, por querer ter razão, às vezes é melhor ser feliz. Não dá para dobrar a aposta toda hora, porque os riscos sistêmicos são muito grandes e o Brasil precisa de paz. Já o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, disse que a decisão de Dino barra as chantagens americanas contra o Brasil. Nós temos um ordenamento jurídico próprio. Então, os bancos, as instituições financeiras aqui têm que obedecer às leis do Brasil. Isso é um princípio básico. Essa chantagem que está sendo feita contra ministro do Supremo não vai prosperar. Um dia depois da determinação, a cúpula das instituições financeiras se reuniu com as áreas jurídicas para entender qual a dimensão da determinação de Dino. A dúvida envolve se, nesses casos, antes de bloquear a conta, haverá necessidade de autorização do STF. Débora.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé, em Brasília. E já está aqui com a gente, excepcionalmente nesse horário, Gustavo Ferreira, que a gente sempre aciona quando o mercado começa a ficar muito louco. E hoje foi um desses dias, né, Gustavo? Porque as ações dos bancos tiveram aí uma forte queda na esteira da decisão do ministro Flávio Dino e do que seria a sua extensão. Gustavo Ferreira, colunista do Valor Invest, também aqui da CBN. Boa noite para você, Gustavo. Boa noite, Vera, Débora, Carol, ouvintes. Pois é, né? O mercado se viu diante do... De certa forma, né? Estava ouvindo, né? O entendimento do governo. De certa forma, sim, né? O ministro Flávio Dino, digamos que ele tenha colocado no papel o que já se sabia, que leis brasileiras são aquelas que regem as empresas do Brasil e os outros países regem as respectivas empresas. Mas, aos olhos dos investidores, ficou essa obviedade ressaltada e um temor ressaltado, que é um temor já que chegou a ser sentido lá no começo das sanções contra o Alexandre de Moraes, que depois ficaram minimizadas e voltaram a aflorar, que é a situação dos bancos ficarem ali entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque é isso, né? Beleza. Então, os bancos brasileiros que têm operações maiores ou menores nos Estados Unidos, digamos que eles resolvam atender aos Estados Unidos e às sanções impostas pelo Trump. Podem ser punidos pelo STF. Digamos que não. Vão, sim, apenas seguir decisões que sejam ratificadas pelo STF. Daí vão ser punidos pelos Estados Unidos. Tem um precedente ali, né? Algumas matérias hoje deram conta de alguns bilhões em multas que nos últimos anos já foram cobrados de bancos pelos Estados Unidos em casos envolvendo países que não estão exatamente na mesma caixinha diplomática e democrática historicamente que o Brasil. Países como o Irã, por exemplo, que por causa de decisões contra entidades ou, enfim, pessoas ligadas ao Irã, bancos acabaram não seguindo as decisões americanas e foram punidos. Será que é o mesmo caso do Brasil? Aos olhos de Trump, o Brasil parece estar nessa caixinha de países que não são historicamente amigos dos Estados Unidos. E agora, falando propriamente das ações, esse entendimento fica bem claro quando a gente olha qual ação que mais caiu. Foi a do Banco do Brasil. A ação do Banco do Brasil caindo ao longo do dia, chegou a cair mais de 6%, ficou um pouco abaixo disso. É por onde o ministro Alexandre de Moraes recebe o salário dele, né? Que tem uma agência em Nova York, muito se falando sobre se, no limite, fosse ordenado o fechamento dessa agência, pela qual, inclusive, são pagos todos os funcionários do Itamaraty que trabalham no exterior. Esse tipo de alvoroço não dá uma interpretação mais grave à lei, mesmo antes do governo americano falar qualquer coisa? Acho que é. Acho que tem algum exagero aí, né? Assim, claro, o mercado nunca é só um fator. Hoje, de certa maneira, já usando aqui o jargão do mercado, né? Era um dia sem gatilhos, né? Não tinha um indicador de peso, como teve ontem, por exemplo, mais uma queda da expectativa de inflação, trazendo um apetite por risco muito forte no Brasil. Era um dia de agenda esvaziada. E o que é curioso, né? A decisão do Flávio Dino foi ontem, Sim. Ao longo do pregão, que diminuiu um pouco do apetite ao risco no Brasil, mas tinha mais notícia para fazer preço, usando de novo um jargão do mercado. Faltou notícia para fazer preço hoje, né? E acabou que a polêmica cresceu hoje, né? Tivemos também, e aí já no fim do dia, ontem, por exemplo, a embaixada falando que Alexandre de Moraes é uma pessoa tóxica, né? Isso é mais que um adjetivo, quer dizer que a cada relação que ele tenha com qualquer empresa, essa outra empresa acaba também sendo vista como um Alexandre de Moraes pelo governo americano, né? Sim. E isso acabou hoje respingando nos preços dos ativos. E é importante dizer, uma versão generalizada, né? Os bancos tiveram quedas mais profundas, e natural que seja assim, mas o mercado brasileiro foi preterido de maneira geral. Grande parte das ações no Brasil caíram, o Ibovespa com uma queda de mais de 2%, e o dólar tendo uma alta expressiva, que era algo que não vinha acontecendo, né? Uma alta de mais de 1% hoje. Ô Gustavo, os bancos vinham conversando com o ministro Cristiano Zanin, que é o relator de uma ação do PT, que pede à corte para proibir os bancos de aplicarem a lei Magnitsky aqui no Brasil, né? E o Zanin tinha dito que não ia dar nenhuma decisão por enquanto. Acabou que o Flávio Dino correu por fora e se manifestou antes de uma ação sobre um outro tema, mas que acaba tendo relação.
Para os bancos, o ideal era que o Supremo não fizesse muita marola, inclusive estavam tentando convencer os ministros a abrir conta em cooperativa de crédito, eles estavam querendo se livrar desse pepino, né? Mas não conseguiram. Pois é, e tem a surpresa, né? Porque, de fato, ninguém esperava, ainda mais num caso que diretamente não tinha nada a ver com isso, né? Que era um caso da tragédia de Mariana, enfim, uma decisão que acaba respingando na lei Magnitsky, em toda essa polêmica com Alexandre de Moraes. Então tem esse fator surpresa. E eu acho que tem também um fator político que sim interfere nisso tudo, né? Porque uma leitura que se faz no mercado é de que foi uma mensagem política do STF também, como tem dito a oposição, dobrando a aposta. E o temor é não só em relação aos bancos, mas é uma imprevisibilidade muito grande em relação ao que o Trump pode fazer, né? Será que ele, então, ao dobrar a aposta, será que ao Brasil, aos olhos dele, o Brasil dobrando a aposta, o Trump não vai triplicar essa aposta? Daí também explica um pouco essa versão generalizada que não respingou só nos bancos, mas de maneira geral em todos os ativos aqui no Brasil. Gustavo Ferreira, muito obrigada mais uma vez por ter antecipado aqui a nossa conversa para esclarecer a nossa audiência sobre esse assunto tão importante. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço e, como sempre, convido a acessar o valorinvest.com. É isso aí. Gustavo Ferreira, que é editor assistente do Valor Invest, está todo dia aqui com a gente. Quando necessário, ele vem ao vivo aqui no estúdio. São 6h16 agora. O Clauson Dutra tem informações de São Paulo sobre o aceite dos Estados Unidos a um pedido de consulta do Brasil na OMC. Explica pra gente, Clauson. Boa noite. Boa noite para você, Débora, e para todos. Explico. Os Estados Unidos aceitaram, portanto, esse pedido do Brasil para consultas na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Mas alegaram que as queixas do Itamaraty envolvem questões de segurança nacional e, portanto, não estão sujeitas à revisão pela entidade. O Brasil acionou a OMC em 11 de agosto, questionando as tarifas de 50% impostas pelo governo Donald Trump sobre produtos brasileiros. No pedido, o país afirma que as medidas são incompatíveis com as regras internacionais de comércio. O Itamaraty também enviou uma carta ao escritório de representante comercial dos Estados Unidos em resposta às investigações abertas por Washington sobre o PIX e temas como desmatamento, comércio, meio digital e combate à corrupção. Neste documento, Débora, o governo brasileiro defende um diálogo construtivo e pede que os Estados Unidos reconsiderem a investigação, argumentando que medidas unilaterais podem comprometer o sistema multilateral de comércio e prejudicar as relações bilaterais. O governo Lula sustenta que as tarifas impostas são ilegítimas, pois não há prejuízo às empresas norte-americanas em relação a outros países e que tais medidas violam as normas da OMC. Em defesa do PIX, o Brasil destacou a segurança, a estabilidade e a proteção ao consumidor, além de reforçar que não há restrições a empresas estrangeiras e que o sistema ampliou a inclusão bancária no país. Na carta, o governo brasileiro também enfatizou que nenhuma decisão do STF ou ordem judicial limita os direitos ou a capacidade de empresas americanas de competir no mercado nacional. A aplicação de multas e medidas coercitivas, segundo o texto, busca apenas garantir o cumprimento da lei. Débora. Obrigada, viu, Clauson, pelas informações. É o Brasil fazendo o seu papel, né, Vera? Acionando os órgãos internacionais, encaminhando sua defesa. Inclusive, é um assunto que se conecta com o que nós tratávamos há pouco com o Gustavo. Exato, Débora, mas é aquela coisa, né? Você cumpre ali o papel, cumpre o script, mas com muito pouca chance de efetividade. A própria resposta do governo americano é: tudo bem, vocês podem reclamar para a OMC, mas esse é um assunto de segurança nacional e, portanto, não está sujeito a uma revisão da OMC. Eles dizem: vocês vão lá, reclamem com o bispo, reclamem com quem vocês quiserem, mas a decisão está tomada e não vai ser revista. Então, é como se o governo Trump mostrasse que não dá a mínima para a OMC, como de fato não dá, né? A gente sabe que, assim como vários organismos multilaterais, também a Organização Mundial do Comércio enfrenta um problema grave de jurisdição, né? A gente sabe que hoje, para qualquer ação ali ser efetiva, tende a haver um consenso entre a maioria dos países membros, e esse consenso
dificilmente é alcançado. Então, a gente tem um órgão que é inoperante, é um órgão para inglês ver e que não consegue ser efetivo em obrigar os países a seguirem um ordenamento mínimo, básico, de comércio global, em que um não se sobreponha aos interesses do outro, em que um não imponha ao outro os seus próprios interesses. Então, é um aceite meramente protocolar que dificilmente vai mudar a situação do tarifaço. O que tem poder de mudar é se começar a surtir efeito inflacionário ou recessivo dentro dos Estados Unidos. Até que isso aconteça, né? O que a gente imagina que enfim, até é imprevisível, na verdade, né? Tudo que vem dos Estados Unidos, tudo que vem de Donald Trump é completamente imprevisível. Mas até que tenha um efeito direto que faça ele voltar atrás em alguma dessas sanções que foram aplicadas, a gente vai ficar nesse vai e volta, nessas discussões, né, Vera? Isso, o governo brasileiro tentando aquilo que está a seu alcance, porque também não consegue abrir nenhum canal direto de negociação com o governo americano, está cada vez mais difícil. A hostilidade manifestada pelos Estados Unidos é cada vez maior, como no tom da nota divulgada ontem, e isso deve crescer. Por quê? Porque a gente tem aí marcado agora o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem marcado o julgamento dele e dos demais integrantes do núcleo crucial da trama golpista. E todo mundo espera que, à medida que se aproxime essa data, possa haver uma escalada nas ameaças e nas sanções do governo americano em relação ao Brasil. E aí, sempre nesses dois canais, no canal político, com Lei Magnitsky e outras atingindo os ministros, mas também na seara econômica, também com o intuito de fazer o país sangrar na sua economia e, com isso, tentar desgastar ao mesmo tempo o governo e o judiciário. Inclusive, tem uma informação aqui que está no Valor Econômico. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que teve aí sua licença já suspensa, tem uma discussão do que vai acontecer com ele aqui no Brasil, mas ele está lá nos Estados Unidos. Fato é esse. Ele afirmou que essa tentativa do ministro Flávio Dino de barrar a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes pode reforçar a crise institucional pela qual passa o país. Inclusive, ele está lá trabalhando para isso. Trabalhando arduamente para isso. O temor generalizado que leva a esses movimentos do mercado que o Gustavo também explicou, a esse desespero, é porque os bancos estão interpretando já a aplicação da Lei Magnitsky num nível que muitas vezes nem está explicitado na decisão. Então, por exemplo, eles questionam se o simples fato do ministro Alexandre de Moraes receber os seus vencimentos pelo Banco do Brasil pode tornar o Banco do Brasil inabilitado a ter agências no exterior, a contratar com outras empresas americanas, e aí já levantam o problema do Banco do Brasil ter toda a sua nuvem de dados hospedada por big techs americanas que teriam de seguir a Lei Magnitsky, que, portanto, poderiam romper contratos para fornecimento dessas nuvens. Gente, não está escrito isso na decisão, não existe essa interpretação assim tão restritiva e rigorosa, e você sair interpretando a maior antes mesmo de qualquer sinalização nesse sentido mostra que o país capitulou de qualquer resistência, capitulou de resistir a uma punição que hoje é contra o ministro Alexandre de Moraes, mas que amanhã pode ser contra qualquer outra pessoa. E aí, vai se aceitar o precedente sem nem sequer o Brasil, os bancos, as empresas dizerem, olha, aqui nós somos um mercado importante, uma nação soberana, um país de milhões de habitantes e consumidores. Essas empresas americanas vão querer comprar essa briga por causa de uma pessoa chamada Jair Bolsonaro? Vão querer romper suas relações com o Banco do Brasil, que tem tantos clientes? O Brasil é um dos maiores países para essas bandeiras de cartão de crédito. Vão querer romper com os bancos brasileiros? Não faz muito sentido. Então, você já sair desesperado e pondo o carro na frente dos bois, me parece tudo aquilo que autoritários como Donald Trump desejam quando ameaçam outros países. E o deputado falando em crise institucional, criada por quem?
por ele mesmo, né? Exatamente, Carol. E não é pequeno o risco de que ele consiga cavar novas sanções. Quando você vê que no mesmo dia em que cancela uma reunião com o Fernando Haddad, o secretário do Tesouro aparece do lado dessas pessoas, eles estão deixando claro que sim, essas pessoas estão sendo ouvidas por autoridades de alto escalão no governo do Trump. A gente faz um intervalo, você fica com notícias da sua região. Na sequência, tem repórter CBN. 6h33 agora, Viva a Voz de volta. Samantha Klein tem informações ao vivo em Brasília sobre a formalização da federação entre União Brasil e Progressistas. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Débora, boa noite. Olha, algumas falas fortes, podemos dizer assim, depois dessa cerimônia de formalização da Federação União Brasil e Progressistas. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que o desembarque do governo Lula está próximo. Porém, pouco antes do início dessa cerimônia, o ministro André Fufuca, titular do esporte, não quis responder sobre desembarque e acabou até elogiando o governo Lula. Ciro, no entanto, disse que considera um constrangimento ainda ter um nome do partido na esplanada dos ministérios. Agora, o que nos constrange hoje é a presença de membros do nosso partido com cargos no governo. E isso eu defendo que isso seja proibido terminantemente, mas isso tem que ser uma deliberação dos dois partidos. O nosso partido, se dependesse de mim, o Fufuca não teria nem entrado. Ciro Nogueira também afirmou que eventuais votações que sejam de interesse ao que o partido defende, por exemplo, não pode resultar aí em punição, por exemplo, a membros da sigla. Já o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que a saída do governo só vai ocorrer após realização de reuniões e convenções das siglas, o que indica que esse desembarque não será tão imediato. Ao mesmo tempo, ele deve ser chamado pelo presidente Lula nos próximos dias, após uma conversa com o Fufuca a respeito da permanência do partido no governo. Já os governadores da direita apelaram pela saída imediata. É o caso de Ronaldo Caiado, de Goiás, que afirmou que o União Brasil precisa se definir, que os partidos precisam ter seus candidatos e o melhor vai para o segundo turno. Já do Republicanos, e um dos principais presidenciáveis, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou também dessa cerimônia, disse que o Brasil aguardava por essa nova força política para enfrentar os problemas do Brasil. A oficialização da Federação União Brasil e Progressistas formaliza, portanto, oficializa a maior força política do Congresso Nacional, com cobranças desses governadores. A gente vai ter aí uma bancada que pode crescer ainda. As duas legendas no Congresso somam 109 deputados federais e 15 senadores. Inclusive, a senadora Margarete Busetti vai se coligar ao PP amanhã, aumentando aí essa bancada no Senado. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Esse desembarque que vem sendo defendido já por muitas vozes, né, Vera? Até porque essa manutenção muitas vezes parece inviável, né, desses partidos no Ministério, porque são partidos que votam contra o governo. Pois é, deveria ser inviável. O próprio governo deveria ser o primeiro a cobrar que partidos que têm assento no Ministério, que, portanto, ordenam despesas, nomeiam seus integrantes para vários cargos, nos quais eles recebem salários, muitas vezes grandes, volumosos, que empregam cabos eleitorais, todo tipo de aliados nas suas bases, tivessem algum tipo de fidelidade com as políticas do governo nas votações do Congresso. Mas isso está cada vez mais descolado. O próprio governo não tem força suficiente para exigir isso, porque o risco seria pior ainda, seria esses partidos simplesmente romperem com o governo, então não há cobrança e também não parece haver interesse nenhum dos próprios partidos de clarearem a sua situação. Quando o senador Ciro Nogueira fala de um constrangimento com a permanência dessa situação, o constrangimento é para ele, que é um oposicionista declarado. Para quem está ali no governo usufruindo das benesses de ser governo sem
ali o problema de ser governo, né? Ou seja, sem os ônus de ser governo, para esse está tudo no melhor dos mundos. Você aproveita o que é bom e escapa daquilo que é desgastante. Então, é uma situação disfuncional que diz muito a respeito da anomalia partidária que existe no Brasil. E aí, assim, essas fusões e federações podem ser até boas porque reduzem o número de partidos, mas não é que criem partidos mais coerentes e mais nítidos do ponto de vista ideológico. Criam esses monstrenhos que são enormes e que, por serem enormes, se sentem bem à vontade para transitar entre governo e oposição, como se não houvesse nenhum problema quanto a isso. E Vera, quando o governo estava nas cordas, depois da crise do INSS, popularidade do presidente Lula caindo, a pressão por entregar os cargos dos ministérios era muito maior. Agora que o governo deu uma respirada, né, que a popularidade do governo melhorou, com essa crise toda aí envolvendo os Estados Unidos e a atuação da família Bolsonaro, aí a situação já muda um pouco de figura, né? Não é nem que tenha chegado a melhorar, né? Mas com essa indefinição em relação ao próprio Bolsonaro e à candidatura da direita, e o fato de que o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, hesita muito em assumir uma candidatura, então o que eles pensam? Bom, se não for o Tarcísio, se for alguém da família Bolsonaro ou algum dos outros governadores da direita, não são candidatos tão fortes para vencer o Lula. Então, talvez não seja tão ruim ficar no governo Lula até o final. É uma conta bem com olhos ali de 2026. Não é que o Lula esteja uma Coca-Cola da China, em termos de popularidade. O que aconteceu, na verdade, é que ele parou de cair, não chegou nem a melhorar. Mas o cálculo que se faz é que, se não for o Tarcísio, não existiria um outro nome tão forte, apto a vencê-lo em 2026. Então, vamos ficando por aqui, que a gente está nessa situação confortável de usufruir do fato de ser governo sem o ônus de ser governo, né? Muito bem, a gente faz mais um intervalo e você fica com notícias da sua cidade. Seis horas, 45 minutos, Viva a Voz de volta. Igor Cardim, em Brasília, tem mais informações sobre o projeto que prevê punição a quem impedir funcionamento da Câmara. Oi, Igor. Pois é, Débora, após aquele motim promovido por deputados bolsonaristas no plenário da Câmara, que obstruiu os trabalhos há cerca de 2 semanas, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do projeto de resolução elaborado pela mesa diretora, que tenta endurecer o Código de Ética e também o regimento interno, e tipificando, inclusive, novas condutas passíveis de punição pelos deputados. Durante a votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que todos participaram daqueles momentos sabem que não se pode se repetir e disse que não há desejo de hipertrofiar os poderes, mas de proteger o bom funcionamento da casa. Ele disse que, na prática, a proposta estabelece que episódios como empurrões, ocupação da mesa ou impedimento de votações poderão resultar em punições que vão de suspensão temporária à perda de mandato, dependendo da gravidade. O texto também reforça que as condutas só poderão ser apreciadas mediante prova, para evitar contestação por abuso da mesa diretora. Lembrando que foi aprovada, então, a urgência, a votação ainda não foi pautada. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Bem, Vera, o Hugo Mota dando uma resposta, até porque no momento em que houve aquele motim, a ocupação da Câmara, a imagem que ficou foi de fraqueza do presidente da casa, né? Exato, é uma resposta que ele tenta pôr ali em limites daqui para frente, né? Depois, literalmente, da porta já arrombada, determinar regras que já deveriam estar em vigor há bastante tempo. Isso é o básico do funcionamento de qualquer instituição, mas que deixa ali uma dúvida quanto a se ele vai ser realmente rigoroso, como tinha anunciado que seria, na punição de quem fez antes, né? Uma coisa é você anunciar regras, olha, daqui para frente vocês não podem fazer essa palhaçada que vocês fizeram, a regra está aqui. E outra coisa é dizer, olha, vocês fizeram a palhaçada, portanto, as punições são tais, tais e tais. Eu já vinha dizendo desde o início que era muito difícil ele ser muito rigoroso e duro
com uma punição a todos aqueles deputados que estavam lá, porque eram muitos, eram todos eles da oposição, muitos deles do PL, e isso significaria praticamente o presidente da Câmara dizer que estava rompendo com o maior partido da casa, e que ele não faria isso, até porque esse partido apoiou a sua eleição para a presidência da Câmara. Então, agora parece que ele tenta uma saída salomônica. Ele, olha, a gente tem essas novas regras, espero que todos sejam civilizados, cumpram as regras de agora em diante, e aí vai dar uma contemporizada com o que aconteceu antes. Me parece que a receita que está em curso é essa daí. Gente, vamos falar de outro assunto, essa questão da Venezuela, dos Estados Unidos enviando navios para águas caribenhas, né, ali próximo do mar territorial da Venezuela. O Luiz Delboni tem as informações para a gente. Oi, Delboni, boa noite. Boa noite, Carol. Exatamente, o governo dos Estados Unidos vai usar toda a força contra o regime venezuelano de Nicolás Maduro e contra o tráfico internacional de drogas. O anúncio foi feito hoje pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Segundo ela, o governo de Donald Trump não considera Maduro como presidente legítimo do país, mas sim como líder de um cartel narcoterrorista. O presidente Trump tem sido muito claro sobre isso. Ele está preparado para usar toda a força americana para impedir a entrada de drogas no nosso país e levar os responsáveis para a justiça. Maduro não é o presidente legítimo da Venezuela. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado de tráfico de drogas nos Estados Unidos. Trump tem dito que, se preciso, vai usar as forças militares do país para combater o tráfico de drogas. Um dos alvos nesse sentido é Nicolás Maduro. Os Estados Unidos prometeram pagar uma recompensa de $50 milhões por informações que levem à prisão ou condenação do líder venezuelano. Nesta semana, o governo americano enviou 3 navios militares usados em guerras para a costa da Venezuela em mais um capítulo da tensão entre os Estados Unidos e o regime de Maduro. A informação foi revelada pela agência de notícias Reuters. Segundo fontes do governo norte-americano, 3 destroyers chegarão até a costa venezuelana nas próximas 36 horas. O objetivo não tem nada a ver com a recompensa pela prisão de Maduro, e sim com ameaças dos cartéis de drogas da América Latina, segundo o anúncio oficial. O ministro de Defesa da Venezuela rebateu todas essas acusações e classificou as declarações feitas por Trump através do Departamento de Estado de Justiça como tolas e comparou as tentativas do ataque aos venezuelanos a um filme de faroeste hollywoodiano. Carol? Obrigada, Delboni. E a grande questão aí é o precedente que isso abre, né, Vera? De novo, né, essa palavra é a palavra do dia, porque precedente existe no caso da aplicação da Lei Magnitsky fora do seu escopo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Precedente existe na aplicação de um tarifaço sem nenhuma justificativa comercial para isso. É um precedente grave o presidente Donald Trump ter já determinado o uso das forças militares em solo americano, em pelo menos 2 cidades importantes, Los Angeles e Washington, e agora um precedente militar extraterritorial bastante sério. Alguém aqui vai defender a ditadura de Nicolás Maduro? Não, ninguém. Vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm. O que a Venezuela tem hoje há muito tempo, e muito mais agravado na última fraude do ano passado, é um regime ditatorial que se impõe pela força, que cala opositores, que prende esses opositores de maneira ilegal, que frauda eleições seguidamente, que não permite a presença de observadores internacionais, que, portanto, é um governo ilegítimo e ilegal. Os meios para se obter a saída de governantes com essa natureza, ditadores, governantes autoritários, autocratas de qualquer tipo, é sempre muito complexo. Existem autocratas como Nicolás Maduro, que praticam um governo que ele diz ser de esquerda, embora já seja praticamente indistinguível o que ele faz na Venezuela em termos econômicos. Tamanha é o tanto que o regime se perdeu, mas também existem ditadores que são de direita, e eles estão aí em vários lugares do mundo, inclusive no continente. Abrir um precedente para que eles sejam retirados por outro país é você admitir
a declaração de uma guerra aqui no continente, aqui na nossa vizinhança, aqui do nosso lado, com fronteira com o Brasil, e o risco que isso traz de instabilidade para outros países que não são ditaduras, são democracias como o Brasil, a Colômbia e outros países que estão ali na região, é imenso, é de uma gravidade enorme, porque a gente não tem vivido conflitos bélicos no continente há bastante tempo. Já tinha ameaças vindas do próprio Maduro em relação ali ao Suriname, etc. E agora essa situação atinge uma gravidade inaudita, porque o Maduro também está dizendo que vai arregimentar aquelas tropas de milicianos formadas de maneira ilegal e autoritária e truculenta por Hugo Chávez e por ele. Então, é realmente mais uma situação com a qual o Brasil tem que se preocupar e muito, seja pelo precedente, seja pela proximidade territorial que a Venezuela tem em relação ao Brasil. Nossos ouvintes se manifestaram sobre esse tema, viu, Vera? O Sérgio da Mata, ele é do Recife. Ele diz o seguinte: hoje a Venezuela, a pretexto de combater o tráfico, amanhã qualquer outro país da região, por qualquer motivo, tal como proteger a Amazônia, pulmão do mundo, poderia ser vítima de Donald Trump, né? O Valdecir: Maduro é um ditador que usa uma pseudodemocracia para se perpetuar no poder. E se ficar provado ainda que está ligado aos cartéis, deve ser destituído do poder. A opinião do Valdecir, parece que ele concorda, né, com um conflito, uma destituição por meio de um conflito. Sim. Como a Vera já trouxe aqui, seria um precedente muito ruim para toda a região, né, Valdecir? Não só para o mundo, para a região, tudo que nós não precisamos de mais um conflito, né, Vera? É por isso que as organizações multilaterais deveriam ser prestigiadas pelas democracias, deveriam ser fortalecidas, a elas deveria ser dado mais poder decisório, deveriam ser dados instrumentos para que elas fossem efetivas, porque é óbvio que quando um regime assim se instala num país, causa graves problemas aos direitos humanos, aos direitos políticos, como é o governo ditatorial de Nicolás Maduro, você precisa ter mecanismos aceitos e acordados e pactuados por vários países para remover um ditador. Remover um ditador não é algo simples. Tem aí um conceito básico de diplomacia que fala em autodeterminação dos povos, que é o desejável em momentos como esse. Portanto, deveria caber aos próprios venezuelanos deporem uma ditadura. Eles estão tentando, mas a ditadura sempre conta com a força e com a supressão da democracia e das vontades e dos direitos como maneira de se perpetuar. Então, se a autodeterminação do povo venezuelano não é suficiente para depor esse ditador, a segunda opção deveria ser por coalizões internacionais que fizessem isso por meio da coerção. Portanto, aí cabem sanções e cabem uma série de mecanismos discutidos de maneira multilateral, e caberia a pressão da ONU e de outros órgãos como esse. Mas tudo isso está absolutamente desguarnecido, foi relegado ao segundo, terceiro, quarto plano, e agora a gente corre o risco de ter uma intervenção bélica de uma única nação que tem interesse na região. A Venezuela é um país rico em petróleo, gente. Não se pode ser ingênuo em relação aos intentos e aos objetivos de Donald Trump com uma incursão militar na Venezuela. Não está só prezando pelos direitos dos venezuelanos e pela democracia da Venezuela, né? Vários ouvintes trouxeram aqui essa questão do petróleo, do interesse, na verdade, do verdadeiro interesse dos Estados Unidos no petróleo da Venezuela. O João foi um desses ouvintes. E não se trata aqui de fazer uma defesa do regime do Maduro, né? Uma questão do precedente e das regras internacionais. Acende um alerta não só no Brasil, mas no México, por exemplo. A Cláudia Sheinbaum, presidente do México, na sexta-feira, disse que a posição histórica vai ser sempre pela autodeterminação dos povos, não apenas no que se refere a países da América Latina e do Caribe. Então é algo que deixa todo mundo meio de cabelo em pé. No nosso YouTube, lá no chat, o Ademar pergunta: é bom negócio ameaçar Maduro? Não sei se é exatamente esse o cálculo que o Trump está fazendo, né? Exatamente. Vamos ver. Também corre um risco de fazer ali um balé com esses navios, fazer toda uma mise-en-scène, depois mandar os navios de volta. Esse morde-a-sopra tem sido uma das características
dessa diplomacia absolutamente unilateral e mercurial do Donald Trump. Uma hora ele ameaça e aí ele recua. Em alguns casos ele ameaça e cumpre. Então a gente tem de ver do que se trata nesse momento. Em relação aos últimos dias, por exemplo, na tentativa de solução de conflito na Ucrânia, ele já voltou de várias posições, já manifestou diversas gradações em relação a cobranças ao regime Putin, a própria crença de que se esteja próximo do fim da guerra ou não. Então, não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Essa dose de incerteza é uma das chagas desses tempos, é uma das chagas dessa presidência. Tudo isso deixa consequências graves, cicatrizes enormes para o mundo todo. Não precisaria ser desse modo. O mundo já tem problemas muito graves a enfrentar, crise climática e uma série de outros. Um pós-pandemia que nunca restaurou as economias ao lugar que elas estavam antes. Mas a gente está tendo de lidar com o temperamento de uma pessoa que coloca isso como uma regra de política externa e de diplomacia global. Não deveria ser assim, não deveria ser tão aceito que fosse assim e aceito com tanta naturalidade internamente nos Estados Unidos que o seu presidente haja dessa maneira. Mas é isso que a gente está vivendo e é o que temos para hoje. A gente praticamente vive hoje o jornalismo, não só no Brasil como no mundo, de analisar a última do Donald Trump. É lamentável que isso seja assim. Lembrando que Estados Unidos já invadiram o Irã esse ano. E a gente está falando de um presidente que também está ali jogando um verde para ver se consegue ser indicado ao Nobel pela resolução do conflito, uma eventual resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A gente está falando da mesma pessoa. Nobel da Paz, é isso. E não contém ironia, né? É uma candidatura supostamente séria. Verinha, até amanhã então. Beijo. Até amanhã, uma boa noite a todos. Vocês ficam com a terceira hora do Ponto Final. E amanhã, Viva a Voz às 6 da tarde. Vera.